Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é mitocôndria e esse é um dos assuntos mais importantes para quem quer entender um pouquinho, por exemplo, a produção de energia, que é justamente a função da mitocôndria, tá? É uma parte importantíssima da nossa bioquímica, sem a qual a gente acaba morrendo, e é graças a isso que você vai entender processos como, por exemplo, a asfixia, né? E também porque que alguns venenos, como DDTs e outros inseticidas, podem ser tão perigosos. Eles são perigosos porque eles justamente vão afetar a cadeia produtora de energia das células e por isso vai levar os indivíduos à morte em grandes quantidades. Os insetos são mais vulneráveis, mas nós também somos. Então vamos lá. Mitocôndria, o que é? Ela é uma organela presente em praticamente todos os seres vivos, exceto os procariontes. Então, plantas, animais, fungos, protozoários e vários seres vivos que são eucariontes, multicelulares ou unicelulares têm a presença da mitocôndria. E ela, então, é que vai transformar a glicose ou algum tipo de combustível, tá, em energia, na forma de moléculas de ATP, como a gente está vendo aqui em amarelinho. Tá? Para isso, a mitocôndria tem uma estrutura com uma membrana dupla, tá? Uma membrana externa e uma interna, então uma membrana dupla, tá? E a membrana interna ela tem cristas, que seriam essas dobras, esses prolongamentos que você vê aqui, ó, tá? Dentro da mitocôndria. Também tem um citoplasma chamado de matriz, que é onde ocorre uma parte da produção de energia, tá? E a outra parte, a primeira parte, que é chamada de glicólise, ocorre no citoplasma. Uma das coisas que os vestibulares sempre perguntam é exatamente isso. Onde ocorre a glicólise, onde ocorre o ciclo de Krebs, onde ocorre a fosforilação oxidativa. Então tem que saber. Por quê? Porque isso faz parte da função da mitocôndria, não faz parte da estrutura, tá? Mas vamos terminar a estrutura? Vamos. A mitocôndria é a única organela que contém um DNA circular, tá? Claro que numa planta também tem os cloroplastos, que também tem isso, e a gente vai falar sobre isso quando for discutir a endossimbiose. Muita gente acredita que mitocôndrias e cloroplastos são organelas que eram antes cianobactérias e bactérias aeróbias que sofreram um processo de simbiose e então passaram a viver dentro de células eucarióticas, tá? E ela também tem seus próprios ribossomos pequenos que eu chamo carinhosamente de mini-ribs, que na verdade são os ribossomos do tamanho das bactérias que funcionam dentro do nosso corpo. Bom, exatamente por isso a gente se sente esquisito ou tem efeitos colaterais no uso de antibióticos, porque as mitocôndrias elas são como se fossem pequenas bactérias que estão vivendo dentro das nossas células. Então, elas têm esses ribossomos e os antibióticos, muitos deles atuam justamente sobre os ribossomos das bactérias que são semelhantes aos da mitocôndria. Então, você vai ter também algum efeito no nosso corpo, tá? Então a estrutura é essa estrutura foi muito bem compreendida após a invenção do microscópio eletrônico, onde a gente pôde obter fotografias como essa, fotomicrografias como essa, muito detalhadas, tá? Com aumentos bem grandes. Bom, função é produção de energia, como eu já falei, tá? Na forma de moléculas de ATP. Para isso, a respiração aeróbia, que é chamada de aeróbia justamente porque tem oxigênio, necessita de oxigênio, é feita em 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, que ocorre no citoplasma da célula, veja, ainda fora da mitocôndria. Então a célula é capaz de produzir energia sem a mitocôndria? Sim, só que ela vai produzir apenas 2 ATPs, o que é muito pouco e não sustenta o seu metabolismo, tá? A glicólise ela é muito parecida, veja que ela não precisa de oxigênio, então ela é muito parecida com o que a gente chama de fermentação nas bactérias. Tá? Só que o problema é que com 2 ATPs você não consegue sobreviver e você morre. Então, a glicólise tem que fazer o trabalho dela e depois encaminhar os resíduos, né? Liberar o ATP para o citoplasma e encaminhar o hidrogênio para a fosforilação oxidativa, que é a última etapa. No meio da glicólise e a fosforilação oxidativa, entre elas, você tem o ciclo de Krebs, que é uma série de reações bioquímicas cíclicas que vai acabar produzindo ATPs, hidrogênios e CO2, tá? Então aqui é que ocorre a degradação dos piruvatos, né? A glicólise quebra a glicose no meio, transforma em 2 piruvatos e libera mais alguns elementos aqui de hidrogênio.
E o piruvato vai então entrar no ciclo de Krebs, vira acetil-CoA, maiores detalhes em uma outra aula só sobre metabolismo. E aí no ciclo de Krebs esse piruvato vai ser moído, vai se transformar em bagaço praticamente, que é o CO2, que vai ser liberado para a atmosfera e vai produzir muito hidrogênio e esse material vai ser levado então para fosforilação oxidativa. Na fosforilação oxidativa, que ocorre nas cristas mitocondriais, aqui ó, nessas dobrinhas que tem na membrana interna, você vai pegar oxigênio, esses hidrogênios todos que foram produzidos, e aí você vai produzir água e 34 ATPs. Então a maior parte da produção de energia da célula se dá graças ao uso do oxigênio na fosforilação oxidativa para produzir 34 ATPs e um dos resíduos gerados é água. Então a respiração produz água? Sim. Produz energia? Sim. Consome glicose? Muito. Libera CO2? Bastante, tá? Então a gente vai ter aí na frente um vídeo chamado de dieta do metabolismo, onde eu vou mostrar para você que graças ao metabolismo é que você emagrece. As outras coisas que tem por aí, remédio, nada funciona se você não mudar o seu metabolismo, tá? Então fica de olho nesse vídeo que vai aparecer logo logo aí na sua telinha. Bom, espero que você tenha entendido. Mitocôndria então é o que? Geração de energia. Produz o que? ATP. ATP é o que? Energia. E até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de dar um joinha pra gente, compartilhar o vídeo para que as pessoas também entendam a importância da mitocôndria, do oxigênio, da produção de energia para a nossa vida e até a nossa próxima aula.